1.200 para mães chefe de família, mãe solo, votação do aumento do Auxílio Brasil, 400 para 2022, para 2023, pode aumentar o valor, tá na pauta da Câmara dos Deputados, o que pode acontecer, o que não deve acontecer. Um vídeo com uma explicação completa, sincera, que se você assiste até o fim, você entende tudo o que está acontecendo desses dois temas, o que é verdade, o que é mentira, onde estão te enganando, o que pode acontecer, por que pode, por que não deve, todas as explicações em um único vídeo. Só preste atenção até o fim, não esqueça de deixar o like e fazer a inscrição para valorizar o nosso trabalho. Vindo aqui para a nossa tela, a verdade sobre cada um dos temas. Começando por 1.200 para as mães solo, votação do aumento do Auxílio Brasil e mudanças nos benefícios neste ano. Primeiro, 1.200 para mãe solo ou Auxílio Brasil em dobro para mãe solo. Tem alguma chance? Diversos projetos já foram apresentados, ainda estão em etapas iniciais todos eles. Os recursos seguem limitados, ou seja, o orçamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás segue o mesmo, segue aquele orçamento pequeno. O Auxílio Brasil segue com menos orçamento do que a necessidade, o Auxílio Gás também segue com isso. Então, não tem dinheiro direcionado para essa área suficiente para fazer isso, e os projetos para direcionar a verba para isso ainda não surgiram. Tem apenas projetos para dobrar o valor sem apontar novas fontes de recursos, tá? E nenhum deles andou. E por que eu considero isso um discurso que não serve? E por que eu botei gado na tela? Porque assim, ó, tem vários sites e vários canais que pegam a audiência e falam assim, ó, agora você vai lá no meu Instagram que eu vou dar notícia. Agora vem aqui pro canal. É 1.200, tem dinheiro, vai sair, não vai sair, daqui a pouco vai sair de novo, daqui a pouco não vai sair de novo. E aí te manda pra lá, manda pra cá e nunca explica nada. Então aqui a explicação tá clara. 1.200 não andou nada até agora, as últimas movimentações são de 2021 e não tem nenhum indício de pagamento de 1.200 ou sequer uma cota dupla para as mães chefe de família no Auxílio Brasil. Nada de concreto, nada de novo sobre isso. E isso se repete em todos os meses de 2022. Eleições e projetos. Pessoal, atenção nisso aqui. Só prometer um valor maior. É ano de eleição. Quem promete valor maior? Basta isso? E o atendimento digno nas cidades? E a velocidade de aprovações, que tem família que precisa e demora meses para ser aprovado? E o sistema de fiscalização e transparência, de informações claras de quem está sendo bloqueado, de quem está entrando, tudo bem transparente. Ninguém fala disso. Sabe por quê? Porque o discurso que chama atenção, e ele é simples e efetivo, é: vou aumentar o auxílio, vou dobrar para o grupo X, vou triplicar para o grupo Y e vou fazer tudo isso. Não diz como vai fazer, não aponta o que vai melhorar na estrutura dos programas, só faz essa promessa vazia. Então, tem muito candidato a deputado, a senador, candidato à presidência falando isso. Sabe por quê? Porque não tem projeto. A maioria não tem projeto e não explica nada sobre isso. E aí, eu quero linkar isso na votação que agora está em pauta na Câmara dos Deputados. Aumento extraordinário do Auxílio Brasil de R$400, que é o que já está sendo pago. E eu vou te explicar onde é que estão as letras miúdas que ninguém está falando sobre isso. Esses R$400, eles foram instituídos em uma medida provisória. Essa medida provisória é lá de dezembro. Dezembro de 2021, sim, ano passado. E por que só está sendo votado agora? A medida provisória ela tem que ser votada em até 60 dias, e se não for votada em até 60 dias, o Congresso pode prorrogar por mais 60 dias para a medida provisória ser votada. Só que a medida provisória, quando ela é enviada, ela já passa a valer como lei. Ou seja, todo esse tempo que está sendo pago, o valor de 400, está apoiado numa medida provisória. E o Congresso Nacional prorrogou, então eles têm até o dia 16 de maio para votar isso. Desde dezembro tá lá, e eles foram prorrogando, e agora a data final até o dia 16 de maio de 2022 para votar isso. E eles têm que votar isso. Por quê? Porque se uma medida provisória vence o prazo, esse prazo de 16 de maio, e não é votada, a Câmara dos Deputados fica trancada. Eles não conseguem votar mais nada até que isso seja resolvido. Então eles são obrigados a votar. Não significa que essa votação vá trazer alguma alteração, porque a medida provisória diz que esse benefício extraordinário não terá caráter continuado, que ele é de R$400 e que vai até dezembro de 2022. Então eles estão votando um texto que diz exatamente o que a gente já sabe, o que já está em prática, que é R$400 até dezembro, esse benefício extraordinário. Agora, o que pode acontecer? Nessa votação,
quando foi apresentada a medida provisória, diversos deputados fizeram emendas, que é o quê? É você sugerir alterações no texto. Eles podem alterar? Podem. Câmara dos Deputados pode alterar? Senado pode alterar, então esse texto pode ser debatido. Mas nesse momento a tendência é que eles reprovem qualquer alteração e votem o texto exatamente como ele está, que na prática não vai mudar nada, é só uma obrigação que eles têm de votar esse benefício extraordinário de R$400. Tem lá ideias de deputados para aumentar para 600, tem ideias de deputado para tirar essa data até dezembro de 2022 e deixar para 2023. Excelentes ideias. Só que o que acontece? Ano eleitoral. Para nenhum dos candidatos que tem base de deputados é interessante que isso ocorra. Você acha que para a campanha, por exemplo, vou citar de cada um, campanha do Bolsonaro, se fosse para fazer isso, o próprio Bolsonaro ia aumentar o valor ou mudar isso. Ele não ia deixar os deputados fazerem isso. Por quê? Porque na campanha ele não ia conseguir usar. Lula, seria bom agora o auxílio ser fixado em 400 para os próximos anos? Não, porque daí ele não vai ter como prometer isso na campanha. Mesma coisa André Janones, mesma coisa Eduardo Leite, João Dória, Sérgio Moro, todos os candidatos. Para nenhum deles é interessante tornar fixo para 2023 esse auxílio agora. Por quê? Porque aí não tem como prometer isso na campanha. Então a tendência é que as bases de deputados deixem isso para depois das eleições. Para não quebrar essa promessa de campanha, porque se é feito agora, eles não vão ter o que prometer, porque já foi realizado. Então eles não estão, nenhum deles está pensando em vocês. Eles podem falar, mas aqui você sabe que eu sou transparente e falo a realidade para vocês. Para nenhum deles, de forma estratégica, é interessante que mude algo agora. Pode acontecer, eu não estou dizendo que é impossível. Eles podem fazer alguma alteração. Mas a tendência, o que tudo indica, eu conversei com muita gente, pessoal, é que o texto seja mantido exatamente como está. E apenas está sendo votado porque eles são obrigados a votar essa medida provisória que já está dando o prazo final. Mas eles devem votar sem alterações. Pode acontecer? Pode. Se acontecer alguma alteração, eu trago aqui para vocês. Mas não é provável, porque a maioria das bases eleitorais não acredita que isso seja uma medida estratégica nesse momento. A não ser que eles queiram quebrar a estratégia política eleitoral de algum candidato aprovando alguma mudança. Mas tudo isso, caso ocorra, vai demorar bastante, tem diversos vetos que podem acontecer. Então, na prática, essa votação, pelo menos a curto prazo, não deve mudar absolutamente nada. Segue os R$400 até dezembro de 2022. Sobre 1.200, cota dupla, nada avançou. E realmente a tendência, hoje, se fosse para apostar em um caminho, é ficar exatamente como está agora, pelo menos até as eleições, depois algumas mudanças para o próximo ano. Isso lá no fim do ano, lá para dezembro, lá para fim de novembro, dezembro. Gostou desse vídeo? Explicação clara, concreta? Então deixa o like e faça a inscrição. Muito obrigado e até a próxima.